agradecer a todos que participaram aqui na parte da manhã. O que eu vou fazer aqui agora é um pouco a descrição, não vou fazer o histórico dessa iniciativa do programa Manhã, mas vou um pouco passar em revista o que inspirou e como é que trabalhamos essa iniciativa, como um esforço de prospecção estratégica da Fundação Oswaldo Cruz, que é coordenado pelo próprio presidente, pela presidência do Paulo Gadelha, e um pouco o que cobrimos, e vou fazer 3 ou 4 ilustrações em temas que não foram cobertos ou não serão cobertos como ilustração do que fizemos, né? E antes de... para começar a ideia, o Mariano, na abertura dos trabalhos, mencionou isso. Eu sempre repito como duas orações, né? Os textos que inspiram. Primeiro, a ideia de por que exercitar a prospecção. Por que fazer prospecção estratégica, né? Pensar no futuro. E a citação que eu uso é de uma nota sobre previsões e perspectivas escrita por Antônio Gramsci. E apesar de a didática aconselhar não ler, quando o texto está todo exposto, eu vou ler, porque isso, como eu disse, é uma espécie de oração. Então ele nos lembra Gramsci no cárcere. É certo que prever significa somente ver o presente e o passado enquanto movimento. Ver bem, isto é, identificar com exatidão os elementos fundamentais e permanentes no processo. No entanto, é absurdo pensar numa previsão puramente objetiva. Não há neutralidade, não é? É impossível, não existe. Quem faz previsão tem, na realidade, um programa que deve ser levado ao triunfo. E a previsão é exatamente um elemento desse triunfo. Somente na medida em que o aspecto objetivo da previsão é ligado a um programa, este programa adquire objetividade. Por 2 razões. Primeiro, porque somente a paixão aguça o intelecto e ajuda a tornar mais clara a intuição, ao contrário do que se diz. Segundo, porque sendo a realidade a aplicação da vontade humana à sociedade das coisas, prescindir de qualquer elemento voluntário ou calcular somente a vontade dos outros como elemento objetivo do jogo geral, mutila a própria realidade. Gostou? Não é? Bem, e se é ter um programa de ação, então também, significa, aí mais excelso, a ideia, e Carlos também mencionou isso explicitamente, é ter pelo menos um horizonte, o que se deseja para o país, ainda que. E aí também, eu já não vou ler com toda, mas apenas lembrar a Celso Furtado, que todos homenageamos, um pouco como alguns elementos importantes, né? Do que deve, então, quer dizer, qual é o meu programa? Eu não estou a reflexão, prospecção estratégica, ela é orientada, né? É orientada para um país que quer espantar, quer ter como prioridade para a ação política uma nova concepção que alcance de todos os povos e capaz de preservar o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, espantar o espantado desenvolvimento, neutralizado, o princípio deixando de ser a reprodução dos padrões de consumo das minorias para a satisfação das necessidades fundamentais do conjunto da população, a criatividade humana hoje orientada de forma obsessiva para a inovação tecnológica a serviço da acumulação econômica do poder militar seria reorientada para a busca do bem-estar comum. Enfim, é uma espécie de ideário, né? Uma espécie de imagem, não importa que diga, não, utópico, não importa, é em torno desse princípio, é uma declaração de princípios que também orientam, digamos, a reflexão. A reflexão vai estar sempre bebendo nessas 2 reflexões, no programa de ação. Está no Capitalismo Global esse texto, se quiser, do Celso Furtado. Bem,
Então aí o método, né? O método, quer dizer, eu quando fiz uma reunião lá no BNDES, a gente fez assim, a prospecção, o método, nós não temos um método, quer dizer, aí a intervenção da Maíra foi muito ilustrativa, um pouco da diversidade metodológica. Olha, vou olhar para cá. Então, por razões de comodidade, eu usei esse Voros, que é um nórdico, não, na realidade é suíço, né? Que desenvolveu o conceito de prospecção estratégica, dizendo umas discussões que eu não quis entrar na discussão analítica, de prospecção, estudo de futuro, aquela coisa, né? Bom, né? Então, mas uma coisa buscando um grau de simplicidade, você tem insumos, faz análise, interpretação, não tem saída, enfim, desenha uma estratégia, um esquema absolutamente simples, o que parece estar acontecendo, o que está realmente acontecendo, o que poderia acontecer, o que nós necessitamos para fazer. Aí, no caso, o que aconteça do jeito que a gente quer para desenhar a estratégia. Um esqueminha simples que pela simplicidade, é útil, né? E aqui sim, aqui é a ideia que a gente trabalha quer dizer, o horizonte, como disse o Delfim Neto, citando, ele citou Cícero, não sei, mas se você conhece, eu procurei Cícero para ver se achava a citação, em que nos artigos do Delfim Neto dizia que o futuro se esconde em brumas insondáveis, etc. Aqui não é tanto assim, né, como o Delfim diz, né, quer dizer, um pouco, existem, nem todas as possibilidades estão ao alcance, embora o grau de previsibilidade seja extremamente variável, de acordo com o domínio, existe um horizonte limitado de possibilidades. E essa ideia de cone de futuro, eu acho que é uma ideia do Voros também, é uma ideia interessante. Quer dizer, existe um horizonte, a gente pode conceber, nem todas as possibilidades são possíveis dentro do que é o cone maior, né? Algumas são plausíveis, as outras são prováveis, né? Tem um horizonte de probabilidade, o horizonte de plausibilidade, o horizonte de probabilidade e o horizonte de preferibilidade. Então essa ideia, o preferido é o que nos aproxima daquele programa que estamos o que nos afasta, no caso desse cone que iria para cima, é o que nos afasta desse grau de preferência, portanto seria indesejável. Então, grosso modo, no Saúde Amanhã, nós trabalhamos com essas três horizontes. O inercial, que seria aquele provável lá, se não ocorresse nenhuma mudança significativa, o grau de preferência e o grau, quer dizer, o otimista, desejável e viável. A ideia do Saúde Amanhã também é que a gente busca sempre o horizonte de viabilidade, quer dizer, a possibilidade para o Brasil fazer, para acontecer no Brasil. Tanto para construir como para destruir. Quer dizer, também tem um limite de capacidade, nós conversamos ainda no almoço um pouquinho sobre isso. Quer dizer, a capacidade de destruição também ela tem barreiras que ela não pode vencer, né? E trabalhamos, digamos, com grandes linhas de metodologia. Uma que é a análise de tendências, de você olhar para trás, olhar o comportamento passado, o pretérito, para estimar o comportamento futuro, né? A demografia, nós fazemos, o IBGE vai falar daqui a pouco, nós usamos estimativas populacionais, a gente pode fazer com um grau bastante razoável projeções até centenárias, com um grau de precisão bastante razoável, e essa precisão ela aumenta à medida que nos aproximamos, né? Eu vou dar uma explicação no caso da epidemiologia, e outro que nós chamamos genericamente de rastreamento de horizontes para significar uma metodologia mais fluida, um pouco no sentido que a Maíra seja usando ferramentas tecnológicas de processamento de Big Data, enfim, com busca de fontes cinzas, fontes limpas, enfim, ou reflexão intelectual por especialista, algum grau, alguma coisa que organize, olhar a situação. É pena que a Ana Luísa não esteja aqui, porque ela iria fazer um pouco desse exercício do ponto de vista das ciências sociais, um pouco rastreamento dos horizontes, né? Eu vou saltar isso aqui.
Porque significa essa lâmina aqui, que dá para ler um pouco mostrando essa fase de juntar um pouco, compilar a informação, depois processá-la e depois poder extrapolar os cenários, né? E depois, então, nós, como eu disse, trabalhamos, digamos, procurando identificar os estados inicial provável, desejável, possível, pessimista e plausível, né? Não obrigamos essa reflexão, nem todos os estudos são obrigados a chegar, e eu vou mostrar isso daqui a pouco, a esse exercício. E, como o Zé Celso lembrou, nós começamos isso em 2010, quer dizer, o exercício de 2030, na sequência do esforço da UDP, focando mais a parte da saúde. Eles trabalharam com o componente de saúde, mas não na inteireza, na profundidade que desejávamos, que o Paulo Gadelha queria, que a Fiocruz, o próprio Congresso das Fiocruz queria. Então, evidentemente, não é necessário dizer que o horizonte pessimista e plausível que desenhamos em 2010, hoje é otimista e talvez desejável. Bem, então aí eu resolvi, como o Celso Furtado estava muito ideal e tal, então eu digo assim, não, como é que a gente traz essa coisa agora para alguns compromissos, pelo menos, que são mais imunes digamos, a conjuntura, e que o Brasil assinou o compromisso de tal maneira que eu possa ter, se eu não posso ter, eu pelo menos posso denunciar. Se eu não posso ter um projeto de desenvolvimento, eu pelo menos reitero, retomo compromissos mundiais que o Brasil assinou, pelo menos, já que eu tentei fazer autocensura, né? Então a gente fazia muito isso, na 1770 citava a Conferência de Alma-Ata, essas coisas. Então aí eu resolvi incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à agenda do Saúde Amanhã como objeto desenhado, né? Quer dizer, o horizonte que queremos do desenvolvimento sustentável. Aí são os 5 P's da Agenda 21, um esquema útil do ponto de vista para nós, democrático, que é prioridade para as pessoas, prioridade para o planeta, que é a prioridade da paz, das parcerias, da prosperidade. Então, os 5 P's da Agenda 21, acho que a gente, da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, acho que é uma ferramenta útil. Eu fui falar na Escola Superior de Guerra e gostaram muito, então acho que é muito boa. Fiz um test drive dela e funcionou muito bem. Tá certo? Então, aí estão lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês vão ver que tem um objetivo específico, né? Que é o Objetivo Saúde e Qualidade. Objetivo 3. Tem outros que vocês vão ver que são intersetoriais, têm efeitos sobre a saúde, que é assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Foi uma luta, porque a OMS, eu vou fazer uma anedota aqui, porque a OMS queria introduzir aí o conceito de cobertura universal como objetivo de desenvolvimento sustentável. A Fiocruz, inclusive, Paulo Augusto, tem um papel muito importante nisso, nós tivemos um papel importante, o Ministério da Saúde do Brasil ajudou bastante. Olha, não é bem assim, e conseguimos, naquela linha da coisa da Nação Unida, transformar, não como cobertura universal, mas saúde de qualidade, segurando vida saudável, promover para o bem-estar de todos em todas as idades. Não? E nós temos um artigo na Constituição também, que eu uso como referência, que é um artigo programático. Quer dizer, eu aprendi, aliás, com o atual presidente da República, que é constitucionalista, o interino. Ele dizia que na Constituição dele é constitucionalista, né? Então ele tem artigos programáticos e artigos auto-aplicáveis. Auto-aplicáveis é quando diz que o sujeito a aposentadoria se dará 65 anos antes de dar 65. Tem uns que não tem jeito, está na Constituição. Agora constitucionalizaram também o financiamento setorial. Estão querendo desconstitucionalizar, mas por enquanto está constitucionalizado. Então é auto-aplicável. Quando desconstitucionalizar, já deixa de ser auto-aplicável. Então aqui, esse não é auto-aplicável, esse é programático. Quer dizer que é direito de todo dever do Estado, é uma intenção, né? Mas é um conceito útil, esse na oração eu digo que é um mantra, e recomendo a todos os meus alunos recitá-lo de acordo com o rito da sua fé. O budista olhando para a parede, o católico fazendo oração matinal antes das refeições, entendeu? Aí o judeu fazendo depois de recitar a Torá, enfim, com cada um com o seu rito, o que não tem religião, lendo, porque tem 3 componentes, tem uma trindade, o artigo 196, ele diz que a saúde é direito, é dever do Estado, primeiro que afirma um direito e quem é o garantidor desse direito.
Segundo, mostra a determinação social da saúde, que ele é garantido fundamentalmente através de políticas sociais e econômicas, né, que minimizam. E terceiro, a coisa propriamente dita da acessão à saúde, que é o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. E nesse sentido eu quero dizer que então a gente, a prospecção do Saúde Amanhã, ela segue, digamos, um olhar sobre essas três coisas. Então por isso fizemos de manhã. Eu não posso pensar sobre saúde sem pensar o que vai ser do Brasil, o que vai ser da política. Nessa última rodada fizemos até uma certa especulação sobre o horizonte da capacidade política, inserção soberana do Brasil, a garantia de direitos fundamentais. Não é possível pensar a saúde sem... Isso está constitucionalizado e programaticamente. Agora o ministro atual quer rever o item, quer rever isso aí, dizendo direito de todos, porque tem dado enseja o que eles chamaram de judicialização da saúde. Então não pode dizer que é direito de todos, porque senão todo mundo vai reclamar tudo e o SUS não cabe na Constituição, não dá para fazer, então não é possível. Estou querendo rever isso. Mas eu acho que isso é resistência, isso é um dos casos que ninguém consegue, vai ser muita vergonha. Então, aí o que abordamos com esse conceito de dia, no Saúde da Manhã, com essa ideia, começamos a estar publicado já, né, só para recordar, os 5 volumes, Desenvolvimento, Estado e Política de Saúde. Esse volume 1 tem uma participação muito grande do pessoal do Zé Celso, do IPEA, muito inspirado, outros pesquisadores também, um pouco para tratar o contexto no qual trabalhamos, um pouco também sobre a determinação social, os determinantes sociais, a questão da população, perfil sanitário, a organização setorial, o financiamento e a questão do complexo, do desenvolvimento produtivo complexo do Estado da Saúde. Exploramos esse tempo procurando. Fizemos uma segunda rodada, onde a gente começou a puxar algumas coisas que precisavam ser atualizadas ou precisavam ser exploradas, que não haviam sido exploradas, né? Então fizemos uma segunda etapa, revendo os cenários macroeconômicos, já estavam atingidos, e mesmo essa revisão já foi está sendo publicada com uma nota explicativa, porque ela deteriorou mais ainda do que depois dessa revisão. Foi produzida pelo IPEA também, pelo técnico do IPEA, para nós. Democracia e Parlamento, foi um texto escrito pelo Vanderlei e Guilherme dos Santos. Foi ideia interessante, continua atual um pouco, porque ele mais do que discutir a conjuntura política, discute a base social, sociopolítica, que sustenta a ação política, a questão da gestão pública, a atualização do financiamento setorial e a relação público-privada em função da financiarização, também foi uma coisa muito grande, muito importante. E começamos a trabalhar sobre a dinâmica demográfica e distribuição espacial da população, que será depois, daqui a pouco, apresentado pela Mônica e pelo pessoal do IBGE, a Mônica Tadeu, a turma do IBGE, que eu não vou me deter aqui. Espera aí que eu apertei o no Complexo Econômico Industrial, aprofundamos o detalhamento de alguns tópicos na trajetória de inovação, abrimos a parte de medicamentos para a base biotecnológica também. Incluímos um texto muito interessante, que é o da segurança do Gadelha, o Carlos Gadelha acentuou aqui no final, quer dizer, que é a questão da ideia da segurança sanitária e da associação do complexo biológico e o complexo de defesa dos Estados Unidos, um pouco essa ligação também ao conceito de segurança que eles têm e como é que isso também é fator de inovação. E algumas notas adicionais isso está publicado, a gente publica, vai publicando TDs, que nem vocês fazem, não é o tamanho do IPEA, nós somos uma iniciativa dentro da Fiocruz, e estão em publicação esses 3 volumes agora com essa segunda rodada. Agora estamos fazendo as oficinas temáticas, essa é a primeira dessa terceira fase, aqui, que vamos fazer agora, que são as oficinas que vamos desenvolver aqui. Esses 2 têm trabalhos encomendados já na área de estudos temáticos, estudos temáticos sobre prioridades de investimento e outro também sobre a questão dos espaços, dos territórios de saúde, que também nós vamos ter um glimpse assim, do que vai ser feito quando ela está... Bem,
Então, isso a saúde amanhã procurou um pouco fazer, pelo que ficou claro aqui de manhã, essa interseção, esse cruzamento de várias dimensões para que a gente possa ter delimitação, delineamento. Aí, escolhi algumas coisas para ilustrar como temos feito e como é que a gente vai para um lado e vai para o outro, né? Então, apenas para chamar a atenção de um aspecto importante, que é o envelhecimento da população brasileira e que tem fortes implicações sobre, digamos, as necessidades de saúde, sobre as respostas que a sociedade dá no campo da saúde, né? Então, nós estamos na projeção aí até 2035, só atualizei. Cadê os dados? São de vocês, eu puxei de você, não é invenção minha não, tá? Muito bem, eu só atualizei. Então, vocês veem que em 2035, nós vamos ter já mais de 15% da população com mais de 65 anos de idade, não é? E 1.600.000 pessoas vão ter mais de 90 anos em 2035, 35 milhões, e das quais 1.600.000, não é? Então isso tem consequências na evolução do perfil de morbidade, no sentido de que aumenta a predominância de doenças crônico-degenerativas, diminui, já temos diminuído, e idades as pessoas vivem mais tempo e tendo problemas por mais tempo, né? Fizemos uma análise aí, no sentido de análise de tendências, e daí um pouco, por exemplo, se na demografia a gente pode ser um pouquinho mais preciso, quando a gente chega das consequências da demografia no perfil de adoecer, isso varia. Você vê que no caso da doença do aparelho circulatório, nós conseguimos, por uma análise de tendência, fazer uma projeção bastante razoável. Está ocorrendo essa queda da mortalidade por doenças do coração, do aparelho circulatório, em toda parte do mundo. O Brasil está vivendo também esse processo, em grande parte devido a avanços de medicamentos, intervenções cirúrgicas, e parte também por mudanças de hábitos de dieta, exercício e outras atividades, etc. Não vou entrar aqui na controvérsia do que predomina, mas apenas mostrando que nós estamos assistindo a um declínio da mortalidade por doença do coração. Já quando passamos para o câncer, o grau de incerteza é muito grande, nós não sabemos, não temos capacidade de prever. Então essa ilustração, como é que também, quer dizer, o grau de que nós podemos ser, análise de tendência, mais precisos ou um pouquinho menos precisos, como no caso do câncer, por razões do envelhecimento populacional, basicamente, dependendo, porque uma vitória de hoje é um problema no futuro, as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Porque o ganho que eu tenho hoje, nós não somos imortais. Se nós virássemos anjos, entendeu? De repente, uma determinada idade, esse problema não existiria. Mas nós não viramos anjos, nós vamos morrer de alguma coisa. Então não tem jeito. Então, a gente tira simplesmente a dia, né, o evento, né? Pois é. Então, esse é um problema sério. Então, quer dizer, quanto mais saúde o mundo tem, mais problemas de saúde ele tem, né? Então, aí temos imprevisibilidade e algum grau, por exemplo, a causa externa há uma tendência de aumento, mas também com um grau de incerteza maior marcado pela sombra. Enfim, esse exercício é importante do ponto de vista, e aí tentamos, o pessoal fez, o pessoal da Universidade de Brasília, que ajudou a gente a fazer isso, que fizeram para a gente esse estudo, na realidade, mostrando o comportamento variável de um conjunto de enfermidades. Interessante observar aí, por conta, o crescimento bastante significativo das doenças, da morte por demências de Alzheimer e também das pneumonias, que são pneumonias em velhos, né? Pessoas idosas que têm pneumonias que mostram o envelhecimento, que é um problema dramático e que a gente tem que acender. Ok. E outro problema que ocorre com o envelhecimento populacional é o apreciamento. As pessoas não só, às medidas que vão envelhecendo, multimorbidade ou quantidade de problemas de saúde. As pessoas deixam de ter apenas um problema de saúde
e à medida que envelhecem, possam ter um, dois, eu tenho reumatismo, eu tenho câncer, eu tenho coração, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho... Blá, 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 blá. Então, esse estudo escocês, e aqui com o PNAD, peguei dados da PNAD 2008, eu tenho um gráfico da PNS agora, mas não fiz, mostrando que também esse é o quadro que ocorre aqui no Brasil. As consequências da evolução do perfil de mortalidade permite, então, portanto, digamos, um aspecto relevante, quer dizer, a ideia de que os cuidados com saúde passam a ser permanentes e as pessoas, em uso continuado de serviços, é um aumento crescente, quer dizer, a saúde passa a invadir todos os tempos da vida, da pré-concepção, pela orientação, pelo tratamento genético, até o cuidar bem do morrer, não é? Então, e aí, por exemplo, um exemplo que a gente pode especular, que se você não houver só alteração demográfica, não se fizer nenhuma modificação tecnológica, nem nenhuma nova doença, nada, só a modificação, o envelhecimento populacional a gastos atuais, haveria um aumento de 37% nos gastos com atenção à saúde. Então, se não cabe se o orçamento, se o SUS não cabe no orçamento, daqui a 20 anos vai caber menos. Você vai ter que restringir cobertura ou matar velho. Tem outra alternativa também. Fica dando ideia, não. Bem, a outra coisa que trabalhamos com outra coisa que também trabalhamos com análise de tendência foi a questão da força de trabalho em saúde. Um pouco de ver o comportamento, isso aí é um gráfico mostrando o aumento de vínculos de empregos e as matrículas, né, a oferta de vagas, a medicina mostrando porque o mais médicos era necessário, vocês comparam com os enfermeiros da formação acompanha. Então a análise de tendência serve para fazer isso, serve para planejar, ou para formar um médico são 6 anos, mais 2 de residência, então necessariamente tem que ser um processo de longo prazo. Nós não fizemos, entendeu? O pessoal até já trabalha com projeções, mas nós fizemos primeiro uma recaptura do passado, o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz esse trabalho com a gente, né? E na coisa da oferta e uso, nós começamos também a ter que construir, nós identificamos que não era possível, nós não tínhamos base para fazer séries fora por diversas razões, não cabe aqui acontecer, mas começamos a usar, a Mônica trabalhou com a oferta e a distribuição, vai falar um pouco disso adiante, e aqui um pouco do uso, né, da utilização dos centros onde as pessoas são atendidas e os fluxos de atendimento, de onde as pessoas vão, um pouco mostrando a disposição de disparar aqui no Nordeste, um detalhe, um zoom no Nordeste, mostrando as ferramentas para você planejar. Isso aqui, por exemplo, é fluxo de pediatria, só para vocês terem uma ideia do que a gente, do ponto de vista do planejamento de médio e longo, vocês têm que lembrar que o orçamento de investição em saúde, tudo toma tempo, né, de amadurecimento, não é uma coisa... Mas vocês peguem aí, por exemplo, Pernambuco, vocês veem que internação em pediatria não pode ter um poder, você não pode ter centro de atração, internação comum de pediatria, não pode ter centro de atração tão fortes, uma distância tão longa como do interior do Pernambuco para Recife, né? Então necessariamente um recurso, um equipamento, porque daí não é recurso, a realização de procedimentos é um arranjo tecnológico que obriga a maior dispersão. Então vocês veem que essa análise então, mostra aí claramente os vários itens assistenciais e a derivação, digamos, obrigando as pessoas a deslocamento quando não precisariam e a intensidade tecnológica mais baixa. E também permite ver, interessante aí, se a gente conversa com o Mônica, eu uso sempre esse exemplo, algumas coisas são importantes como linha de base. Você tem 2 centros urbanos de mais ou menos mesma hierarquia, que é Campina Grande e Caruaru. Vocês veem que na Paraíba, Campina Grande é um polo de realização de procedimentos e desaparece. Caruaru não aparece em Pernambuco. Aí a gente fica intrigado com isso, porque Caruaru não atende SUS, isso só atende plano de saúde. Então, ainda tem outras variáveis que a gente tem que incorporar à análise, então nós estamos construindo e trabalhando. E a outra coisa é que as fronteiras, no caso da saúde, como era de se esperar,
elas não obedecem, no caso, quando se trabalha com permite também repensar o espaço regional, brigando, isso é o trabalho que Mônica e Tadeu estão fazendo para a gente agora, com muita intensidade, que são arranjos populacionais que não obedecem a fronteiras de unidades federadas que obrigam, do ponto de vista da gestão do sistema, a pensar. Então, são exercícios dessa ordem, que não é propriamente um exercício, é pensar amanhã, porque eu tenho que investir, mas é um pouco criar as bases para que eu possa fazer um planejamento de médio prazo. É isso que então, do que se trata aqui. Vocês veem a região ali, o apontador daqui não alcança, ali de Petrolina e Juazeiro, ou de Teresina, Timon, etc., no Piauí, que ultrapassam, são regiões de 2 estados, no caso, 2 estados, Maranhão e Piauí, ou Pernambuco e Bahia, né? Aí na alta complexidade, um pouco vocês veem também os deslocamentos do impacto para sempre de alta complexidade, o absurdo de grandes deslocamentos para, por exemplo, se aqui no caso é revascularização do miocárdio. Revascularização do miocárdio, você eu tenho que ter estrutura para revascularização do miocárdio próximo ao local onde eu tenho infarto, para fazer uma angioplastia. Então eu tenho o fator tempo, para mim, não pode obrigar ao deslocamento, embora seja um recurso de alta densidade tecnológica, ele não pode ter um tempo de deslocamento tão grande, exceto para procedimentos de altíssima especialização. Essa lâmina é importante para pensar. Uma das consequências do envelhecimento é que, também é um conceito que tem que ficar cada vez mais claro, é de que não existem mais, no perfil atual do envelhecimento, das doenças crônicas, não existe um nível de cuidado que resolva, porque o problema não se resolve, se os cuidados são permanentes, não há nada que resolva. Porque há um que eu uso mais, não tem aquela, porque o cuidado primário vai resolver, não vai, resolve uma coisa, cria outra, porque eu preciso das duas coisas. Eu costumo usar sempre o exemplo da pessoa que tem um derrame e precisa ser atendido de emergência, fazer uma neurocirurgia no hospital alta complexidade, depois volta para a favela e precisa de alguém que vire na cama, porque senão vai fazer escala, vai morrer, precisa de fisioterapia, que é primária, precisa de tudo. Nesse momento estou precisando de um anticorpo monoclonal e ao mesmo tempo estou precisando de alguém que me dê de comer na cama, enfim, essas coisas assim, né? Então nós temos aqui, e finalmente nós procuramos explorar as possibilidades de gasto, né? O Brasil fizemos projeções, algumas coisas que é um pouco, aqui vocês veem que a proporção Brasil último, a conta satélite dá 8% o gasto do Brasil, nós temos uma proporção de gasto do PIB bastante, não tão distante dos países mais desenvolvidos, mas o que nós temos absurdamente diferente é a composição público-privada dos Estados Unidos, onde nós estamos piores que os Estados Unidos. Esse é o dado do IBGE, 8% do PIB. Vocês veem que o consumo público são 45%. E vocês vão ver que nos países que dão uma lista de países selecionados pela CDE, os países estão na faixa, os países que têm sistemas equitativos, universais, estão na faixa de 70% a 90% de cobertura. Então, a gente quer dizer, para isso também, de novo, qual é a capacidade que nós temos de financiar esse sistema. 25% da população é coberta, apenas um quarto da população tem acesso à renda para comprar plano de saúde, a maior parte deles por empregado, como salário indireto. Nós analisamos o grupo Sulapis da IN, o grupo do IPEA também nos ajudou muito nessa parte, e vocês veem que tem a composição ali do gasto com planos de saúde, o gasto privado, tanto do próprio gasto direto e o plano de saúde ocupando metade do financiamento. Por que eu estou chamando essa lâmina? Nós temos um sistema profundamente inequitativo. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, tudo temos que considerar que é um gasto. Isso aqui é uma apuração do valor médio de episódio de internação 2012, dados da ANS, mostrando que peguei a setinha aqui, ó. Os seguros de elite, que é o que pagam internações de episódio no Einstein, no Cine Ibanez, que são o Bradesco, o Mente Plus individual, 18 mil custou o valor médio do episódio de internação. A média dos planos foi 5, quer dizer, foi mais do que 3 vezes os planos topo de linha. Não é? O SUS no mesmo ano pagou R$1.000, quer dizer, 18-1 ou 5-1, depende. Então, isso aqui mostra um sistema altamente líquido e como na saúde, é uma regra de colegar, que o hospital
o investimento para a construção do hospital corresponde a 1 ano de custeio, de uma unidade ambulatorial a 4 meses de custeio, está claro? A inversão numa unidade hospitalar é você você gasta para construí-la e equipá-la o custeio de 1 ano. Quer dizer, 2 anos você constrói 2, 3 anos você constrói 3. Então vocês veem que com essa diferencial de pagamento, que se gera uma espiral concentradora em São Paulo, nos hospitais de elite, etc., é altamente atraente. Já estou estourando o meu tempo. E aqui, para finalizar, aí, por quê? Eu estou querendo com isso tratar o meu horizonte de viabilidade. Então, explorar essa possibilidade. E aqui tem um pequeno exercício para vocês verem. Nós pegamos um pequeno exercício que dá um cenário otimista. Quem é que imagina que nós, nos próximos 20 anos, cresceremos a 4% ao ano? Mas, em todo caso, suponhamos que seja 4% ao ano. Então, esses dados foram calculados para 2013 em paridade de poder de compra. Então, se eu mantiver, aqui, ó, então, o gasto por paridade de poder de compra, Brasil, 1.400 estão aqui, Brasil, Espanha, Itália e Reino Unido. Em 2033, se se eu jogasse todo o gasto de saúde, todo o gasto, quer dizer, não por meio a meio, né, público-privado, todo o gasto fosse público, se eu fosse construir o sistema edificativo, eu me jogaria daqui a 30 anos, em 2033, igual a Espanha estava o gasto da Espanha em 2014, ou da Itália em 2013, 2011. Mas se eu mantiver a atual estrutura inequitativa do público-privado, dos planos de saúde, daqui a 30 anos eu vou estar como nem a Espanha estava em 2005, a Itália em 2000 e o Reino Unido em 2000. Tá claro? Então mostra esse o limite de factibilidade e que tem implicações políticas pesadíssimas, inclusive no desenho do complexo industrial da saúde, porque essa apropriação de alta tecnologia, 18 vezes mais tudo o quê? PET scan, corpo monoclonal, para criar uma nova espécie, segundo Cacá Diegues, Homo erectus, né? Que enquanto nós aí, eu não vou me citar a crônica, porque quem já me conhece eu cito ela sempre, mas enfim, é o Brasil de poucos, com os trabalhos de muitos, tá? Enfim, isso é só para dar um appetizer. Estamos fazendo essa programação 2016, 2017, cumprindo algumas áreas aí, e temos um portal que foi recentemente relançado com nova atualização, onde podem ser encontrados esses documentos. Muito obrigado.